Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um tema de terapia manual, a nossa especialidade dentro da ortopedia e traumatologia. Mais precisamente sobre a regra do côncavo e do convexo, ou seja, as técnicas de artrocinemática, a sua influência sobre as superfícies articulares. O que é a regra do côncavo convexo? O que ela rege? Será que realmente isso faz sentido ou não? No vídeo de hoje, se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor durante o vídeo para vocês. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões. E aqui no link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre a regra do côncavo convexo na terapia manual, ou a regra macho-fêmea, enfim. O que seria a regra do côncavo convexo? A regra do côncavo convexo, ela diz que sempre quando eu tenho uma superfície convexa que rola em um sentido, que se movimenta em um sentido sobre uma superfície côncava, eu tenho um rolamento no sentido do segmento que eu estou movimentando, porém um deslizamento no sentido oposto, ok? Então vamos imaginar, eu tenho aqui uma articulação de ombro, ok? Húmero, cabeça do húmero, escápula, cavidade glenoide. Cabeça do húmero, superfície convexa. Cavidade glenoide, superfície côncava. Toda vez que eu faço um movimento de elevação do meu braço, eu tenho um rolamento da cabeça do húmero superiormente. Ao mesmo tempo, eu tenho um deslizamento dessa cabeça no sentido inferior, ou seja, no sentido oposto. Ou seja, quando uma superfície convexa se movimenta em relação a uma superfície côncava, eu tenho um rolamento em um sentido e o deslizamento no sentido oposto. Tudo bem? Que é exatamente o que eu estava mostrando aqui para vocês. Cavidade glenoide, superfície fixa. Cabeça do húmero, a superfície móvel. Eu estou movimentando o braço em elevação. O meu húmero, o meu braço, ele está rolando superiormente enquanto ele desliza posteriormente. Então, ou seja, na regra côncavo convexo, quando eu tenho uma superfície convexa rolando em um sentido, eu vou ter um deslizamento no sentido oposto. Ok? Isso de repente pode explicar para a gente, segundo, enfim, os conceitos de Kaltenborn, isso pode explicar para a gente o porquê quando eu faço um movimento de elevação do braço, eu não tenho uma compressão dos tecidos subacromiais. Claro que as explicações são inúmeras, desde efeito couplé dos músculos, entre outras tantas, tá? Mas a gente pode dizer que eu não tenho essa impactação dos tecidos subacromiais no teto dessa articulação, exatamente por esse efeito de um rolamento superior com um deslizamento posterior, o que evita esse impacto dos tecidos subacromiais, quando eu estou falando, no caso aqui, do ombro, da articulação gleno-humeral. Pois bem, quando nós vamos agora mudar o conceito, agora a gente vai falar de uma superfície convexa, deslizando, rolando sobre uma superfície côncava, ou seja, o segmento em movimento agora é a superfície convexa e não mais a côncava. Para ficar fácil, o do ombro fica um exemplo simples, como a gente dá uma convexa em relação à côncava, e agora uma côncava em relação à convexa, nós poderíamos dizer a articulação do joelho, ok? Então eu vou colocar numa situação onde eu tenho um joelho
dobrado aqui, fletido em 90 graus, está sentado, ok? Então eu quero fazer a extensão do meu joelho como se fosse um movimento de extensão do joelho em cadeia cinemática aberta, ok? Então eu tenho uma superfície côncava, que seria o que? Os platôs, os planaltos tibiais, medial e lateral, deslizando sobre uma superfície convexa, que são os côndilos femorais, ok? Então, eu deslizo o platô quando eu estou esticando meu joelho em cadeia aberta, sentado numa cadeira esticando meu joelho. Eu tenho um deslizamento, então eu tenho um rolamento do segmento, no caso da perna, num sentido que ele está subindo, num sentido superior, ao mesmo tempo que o deslizamento também ocorre no mesmo sentido dessa superfície. E no momento da flexão, eu tenho um rolamento no sentido inferior, ao mesmo tempo que eu também tenho um deslizamento no mesmo sentido. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho uma superfície côncava, trabalhando, se movimentando, rolando em relação a uma superfície convexa fixa, eu tenho o rolamento e o deslizamento acontecendo no mesmo sentido. E quando eu tenho a flexão do joelho, eu também tenho essa mesma superfície côncava deslizando sobre a convexa e rolando no mesmo sentido. Então, trazendo aqui, eu tenho aqui o fêmur, aqui eu tenho a tíbia, superfície côncava da tíbia, superfície convexa do fêmur, os côndilos femorais. Quando eu estou esticando meu joelho, a minha perna ela está estendendo, fazendo o quê? Um rolamento superior da tíbia em relação aos côndilos femorais, o que permite um deslizamento também no mesmo sentido superior. E quando eu trago inflexão, eu tenho o quê? Um rolamento inferior, ou seja, um rolamento no sentido inferior, junto com o mesmo deslizamento, acompanhando o mesmo sentido. Então, essa é a regra côncavo-convexo ou macho-fêmea. Quando eu tenho um convexo movimentando em relação ao côncavo, eu tenho um rolamento em um sentido e um deslizamento no sentido oposto. Quando eu tenho um côncavo se movimentando em relação a um convexo, eu tenho um rolamento e um deslizamento no mesmo sentido, ocorrendo no mesmo sentido. Isso é uma teoria proposta aí há muitos anos atrás, muito empregada dentro da terapia manual, porém, como diz até o próprio Brian Mulligan, nas técnicas de mobilização articular com movimento, onde a gente trabalha com os glides, que seriam os deslizamentos, é o que ele fala, é a falha do ajuste menor, é aquele ajuste na articulação, um ajuste fino. Eu tenho que me preocupar, eu particularmente conheço da regra do côncavo convexo, mas não torno ela uma regra para movimentar, para mobilizar uma articulação. O que eu me baseio no meu dia a dia para tratar o meu paciente é comportamento de sinais e sintomas. Por exemplo, vamos lá, para o mesmo joelho. Não faria sentido eu ter de repente uma faixa aqui, um cinto de Mulligan, tracionando essa tíbia superiormente, porque quando eu tracionar ela, eu vou rolar e deslizar no mesmo sentido. Então eu tenho uma faixa que vem anteriormente e puxa essa tíbia anterior, eu aplicaria um glide anterior para realizar um movimento para ganho de extensão desse joelho, correto? Isso dentro da regra do côncavo convexo. Porém, eu tenho que ver se eu tenho que avaliar se durante a aplicabilidade prática clínica dessa técnica, se ela tem o mesmo efeito, ou seja, na hora que eu aplicar a técnica, será que o paciente ele vai ter o mesmo conforto do que se eu aplicasse um glide lateral? Ou seja, ao invés de eu aplicar um glide no sentido póstero anterior, deslizando no mesmo sentido, e se eu colocasse um glide posterior ao mesmo tempo que eu vou estendendo o joelho? Pode ser que eu tenha algum resultado mais favorável.
Quem que vai definir isso? Ganho de amplitude de movimento, se eu estou conseguindo melhorar a amplitude de movimento desse paciente e se ele tem menos dor. Esse é o principal. Ou então, será que faz sentido eu fazer o movimento de rolamento superior, que ele está fazendo a extensão do joelho, o movimento fisiológico, ao mesmo tempo que eu estou aplicando um glide com o meu cinto aqui no sentido medial do joelho, tracionando medialmente ou lateralmente? O que será que faz mais sentido? Na minha opinião, o que faz mais sentido é o que dá mais resultado. No sentido, se o problema é restrição de amplitude de movimento, qual glide? É esse no mesmo sentido que eu estou aplicando seguindo a regra de Kaltenborn? Ou não? É no sentido oposto? É medial? É lateral? Ou então, o problema do meu paciente é dor. Ele tem dor para a extensão terminal desse joelho. O que será que faz mais sentido? Será que quando eu estou fazendo um movimento de extensão, se eu aplicar um glide posterior que vai completamente oposto ao que diz a regra do côncavo convexo, isso alivia mais a dor do meu paciente? Se isso aliviar mais a dor do meu paciente, com certeza vai ser a estratégia, o glide que eu vou, vai ser o ajuste articular que eu vou procurar no momento da mobilização articular. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês porque eu acho muito assim importante a gente não ficar presos a regras, a paradigmas que são aplicados durante anos e anos. O importante é o quê? É resposta clínica. Qual a melhor resposta clínica do meu paciente? Qual técnica, qual glide, qual deslizamento se encaixa melhor para esse paciente? O que oferece o melhor resultado para o meu paciente? E com certeza esse ajuste vai ser o que eu vou procurar no momento da aplicação da técnica e não o que a regra ou o que a teoria diz para eu estar ou não realizando, que seja sentido oposto ou não à regra. Mas num contexto geral é o que como eu coloquei para vocês, o que diz a regra do côncavo convexo, ok? Isso é só para servir como uma reflexão para vocês, fisioterapeutas que trabalham com terapia manual, que utilizam muito da aplicação da técnica de côncavo convexo, ou então das teorias da terapia manual, muitas teorias muito interessantes, mas que muitas vezes na prática clínica, elas não se encaixam para os ganhos, para os nossos objetivos com os pacientes, ok? Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, as suas sugestões. Não deixem de clicar no sininho para ser notificado em todas as publicações do canal, assim como no link de descrição aqui desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e saúde a todos.